Olá pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo da aula de hoje é a gente conhecer um pouco mais sobre a janela de mixagem. A janela de mixagem não é essa janela de edição. Para eu acessar a janela de mixagem, eu preciso vir aqui em Window e clicar em Mix. O atalho para a gente acessar essa janela é o Command igual. Então, se eu apertar Command igual, eu passo para a minha tela a janela de mixagem ou a Mix Window, né? Bom, essa Mix Window ela parece muito com uma mesa de som, né? Então, os canais eles estão alinhados na vertical, né? Cada canal ele é como se fosse uma faixa, uma tripa, né? Um strip, como o pessoal chama em inglês. Se a gente voltar para a para a janela de edição, a gente vai ver que os canais eles estão na horizontal, né? Então essa é uma diferença básica entre essas duas telas. E basicamente essa janela, né, essa tela de mixagem, eu tenho duas áreas distintas. Eu tenho essas barras laterais aqui e depois eu tenho essa grande área que é onde estão os meus canais. Dentro dessa grande área onde estão os meus canais, a gente consegue perceber que cada um dos canais, especialmente os canais de áudio, né, de instrumento e o Master Track, eu tenho uma área de insert, eu tenho uma área de send, eu tenho uma área de I/O, né, de entradas e saídas, que eu consigo checar a parte de automação. Depois eu tenho o panorama, depois eu tenho os botões, né, para gravar, cortar o sinal, solar o sinal, mudar o sistema de monitoração do sinal, e depois eu tenho o fader, né? Então, essa área aqui, a gente consegue dividir ela basicamente em duas áreas, né? A primeira área é a área de roteamento do sinal, e nessa área de roteamento do sinal, então, eu consigo ter os meus inserts, e o insert é onde eu consigo colocar um plugin para poder fazer uma modificação em processamento de sinal do meu sinal original. Depois eu tenho a área de send, de mandada de auxiliar, né? A mandada de auxiliar eu consigo rotear, na verdade, esse sinal. Eu consigo splitar, dividir o meu sinal, e parte dele vai, por exemplo, para o meu master, e a outra parte eu consigo endereçar para algum outro lugar, como por exemplo para fazer via de monitor, para os músicos ouvirem, cada um ouvir a sua mixagem. Ou para eu pegar esse sinal e endereçar ele para um grupo, e nesse grupo eu vou fazer um processamento de tempo, por exemplo, aplicando um reverber. Então é basicamente para isso que a gente usa o send. Depois a gente tem a parte do entrada e saída, né? E essa entrada e saída, eu vou escolher para cada canal qual vai ser o canal físico de entrada ou um canal virtual, como por exemplo um bus, né? Para eu poder gravar alguma coisa. Então eu posso, por exemplo, na minha placa de som, eu coloco o meu microfone no canal 1 e depois eu escolho, então, no meu canal 1, a entrada 1 da minha placa de som, para eu conseguir gravar o sinal desse microfone. Embaixo dele eu escolho a saída, né? E eu posso endereçar esse sinal para uma saída física ou para uma saída virtual, como por exemplo um bus também. Embaixo disso eu tenho os controles de automação, né? E dentro desse controle de automação eu já estou entrando numa outra, na segunda parte, né? A primeira foi o roteamento de sinal, agora eu tenho na parte de controle de playback e de gravação, né? Então eu posso escolher o meu modo de automação aqui. Aqui é uma parte visual só para eu saber se esse canal faz parte de algum grupo ou não de canais. Depois eu tenho o meu botão de panorama, e o botão de panorama ou de pan, eu consigo posicionar o meu sinal dentro de uma imagem estéreo, né, entre esquerda, direita e centro. E depois eu tenho os meus botões, onde eu posso armar o canal para que ele possa ser gravado, que é esse botãozinho aqui, o vermelhinho, o REC. Do lado dele eu tenho esse botão I, que é o Track Input Monitor. Eu mudo o jeito de monitorar esse canal, né? Se ele não estiver clicado, eu vou ouvir o que tá previamente gravado, né, no canal. Mas se eu clicar nele e eu tiver algum instrumento, algum microfone entrando no canal,
ao invés de ouvir o que está previamente gravado, eu vou ouvir o sinal de entrada, né? Depois embaixo a gente tem o botão de solo, onde eu consigo solar o canal, ou seja, se tiverem vários canais tocando, eu aperto o botão de solo e eu ouço só aquele canal individual. Depois eu tenho o botão de mute, que é para eu cortar o sinal desse canal. Quando eu clico nele, eu corto o sinal desse canal. E por fim eu tenho o meu fader, né? E quando eu tenho o meu fader, vale a pena destacar que o fader ele muda o volume de saída do sinal e não o volume de entrada. Então, se o meu sinal estiver clipando, por exemplo, na entrada, não adianta eu abaixar o fader, isso não vai solucionar o problema. Eu tenho que abaixar o ganho do pré-amplificador de entrada do sinal, porque o fader só controla o sinal de saída e não o de entrada, tá? Depois, nas barras laterais, assim como na Edit Window, a gente consegue enxergar essa barra onde a gente tem os tracks, quais são os canais que estão, né, que estão ativos e que existem na minha sessão, e embaixo dele eu tenho a visualização dos grupos. Da mesma maneira que na outra janela eu consigo modificar o tamanho deles, né, tanto entre o tracks e groups quanto entre essa seção com a barra lateral, eu consigo mudar. E consigo também, se eu não quiser ver essa barra lateral, eu clico nessa setinha aqui para a esquerda e aí eu escondo a barra lateral. E se eu quiser visualizar de novo, eu simplesmente venho aqui e clico de novo nela e ela aparece. Assim como na janela de edição, na janela de mixagem, eu também consigo customizar as coisas que eu enxergo, né? Então eu clico nessa caixinha branca aqui, nessa setinha aqui do lado da caixinha branca, e a gente começa a ver que tem outras coisas aqui, né? Uma delas é esse Mic Preamps, que apareceu aqui em cima. Esse Mic Preamps, na verdade, é o seguinte: se eu tiver uma placa de som que tenha pré-amplificadores de microfone e que o controle não seja, né, um botão analógico ou um botão que faça um controle digital, eu posso fazer o controle do ganho de entrada, inversão de fase, essas coisas aqui, né? No caso não está aparecendo porque eu não tenho uma placa que possibilite isso, mas se eu adquirir uma placa, a Avid tem placas com pré-amplificador de entrada, controladas pelo próprio Pro Tools, eu posso controlar então esse pré-amplificador nessa aba. Depois eu tenho uma outra chamada Instrument. Eu tenho então um canal de instrumento aqui, e aí eu tenho algumas coisas que podem ser controladas com essa tab, né? Então eu posso ligar ou desligar, dependendo do que me interessa. Mesmo na parte do Insert, né, a gente vai perceber que a gente tem são 2 slots, né, de Insert. Cada slot consegue colocar 5 plugins. Então o Pro Tools me dá a possibilidade de 2 slots desse, eu consigo colocar num total de 10 plugins. E a mesma coisa acontece com os sends, né? Eu tenho 2 slots de 5, eu posso fazer 5 mandadas. Eu consigo fazer no total de 10 mandadas de auxiliar via Pro Tools. Depois eu posso habilitar o Delay Compensation. Aqui eu não estou habilitando o Delay Compensation, eu estou apenas visualizando o quanto eu estou dando de delay de compensação, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso, um vídeo só sobre isso. Depois a gente tem o Track Color, que já está habilitado, que são essas cores dos canais. Estão vendo que os canais de áudio estão em azul, o de instrumento ficou amarelo e o MIDI está roxo e o Master Track está vermelho. A gente vai aprender a mudar esses canais, a cor desses canais, mas eu posso visualizar ou não isso. E por último a gente tem os comentários, os comments. Então, para cada um dos canais eu posso escrever aquilo que eu achar pertinente, qual é o tipo de microfone, se eu usei linha, se eu usei direct box, algum ajuste de ganho, algum ajuste de compressão de entrada, quer dizer, eu estou usando um compressor externo, né? Eu posso colocar o ajuste desse compressor externo aqui para poder saber o que eu fiz. Enfim, é uma área que ajuda muito e a gente pode deixar habilitado ou não de acordo com a necessidade. Então era isso para essa aula. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre mais ferramentas e mais janelas do Pro Tools. Até lá então.